Pode sentar um minutinho, um instantinho. Nós já vamos fazer a nossa oração mental, que faz alguns domingos já que eu não estou fazendo e que eu estou sentindo muita farta, como dizia minha avó. Pois é, vocês pensam, né, que foi só Santa Bernadette, os pastorinhos de Fátima, ou os de La Salette, ou só os videntes de Medjugorje, que sofreram muito por Nossa Senhora? Por nós, não foi não. Os videntes de Bohang e de Banô sofreram tanto quanto eles, né, ou até mais, por nós. Porque em Fátima, os pastorinhos sofriam muito, mas Nossa Senhora também os consolava, né, e também os ajudava, dando a cada mês, né, pequenos sinais, como, por exemplo, uma nuvenzinha que numa das aparições o povo viu, né, cercando os pastorinhos, né, a luz do sol, né, que diminuía quando Nossa Senhora aparecia, né, pétalas, algo parecendo pétalas de flores que caiu numa das aparições na Cova da Iria sobre o povo, né? E quando eles tentavam pegar, aquelas pétalas desapareciam no ar. Então, Nossa Senhora ajudava os pastorinhos, consolava os pastorinhos, né? Com aqueles sinais que ela ia dando, né? Durante as aparições e que faziam com que, embora tivesse muita gente que tinha um coração duro e não queria acreditar neles, muitos, vendo aqueles sinais, acreditavam, né? Mas em Banô e em Bohang, não. Em Banô e em Bohang, Nossa Senhora, durante as aparições, não deu nenhum sinal visível. E aquelas crianças tiveram que sofrer a dureza dos corações, a maldade dos corações em toda a sua crueza, digamos assim, né? Não quer dizer que os outros de Fátima, de La Salette, Santa Bernadette não sofreram, né? Mas durante as aparições de Lourdes, por exemplo, Nossa Senhora deu a fonte milagrosa. E todo mundo viu, opa, né? Fontes não aparecem assim do nada. Como que Santa Bernadette vai e escava no lugar que a bela Senhora Invisível mandou ela escavar e sai água dali na hora? Isso não é possível, isso não é normal. Então, só pode ser verdade. Então, Nossa Senhora, né, dava essas consolações para Santa Bernadette, para os pastorinhos de Fátima, mas para os de Bohang e de Banô, não. Ela não deu nenhum sinal durante as aparições. E os videntes tiveram, né, que padecer muito por causa disso, por causa da dureza dos corações das pessoas, né, dos adultos. E principalmente os videntes de Banô, né, sofreram muito. Recentemente, a vidente Gilberte de Jambre, que é a única deles que ainda está viva, né? Porque os outros todos já morreram. Mas ela ainda está viva, com uns 80 anos, né? Vai todos os dias lá no lugar da aparição, que agora é o santuário, para rezar o rosário, né? E o povo de Bohang, né, gosta tanto dela, mas tanto, que eles disseram assim: Gilberte de Jambre é uma daquelas pessoas que deveriam ser eternas, que não deveriam morrer nunca. Porque é uma pessoa realmente muito especial. Uma pessoa realmente rara, né? Como, aliás, os videntes são. Um ser raro. Um ser extraordinário, raro mesmo, precioso. Tão precioso que o povo de Bohang diz isso. Gilberte de Jambre é uma daquelas pessoas que não deveria morrer nunca, deveriam ser eternas.
né? E ela deu um depoimento recente, onde ela dizia assim, que teve uma noite, depois que Nossa Senhora começou a aparecer, que, como de costume, ela e a irmã que viam Nossa Senhora, se não me engano ela era Gilberte André de Jambre, isso, a irmã. Elas foram dar um abraço de boa noite no papai e na mamãe, e os dois afastaram ela assim. Ela era a menorzinha de todos, né? Tinha ali os seus 7 aninhos, e eles afastaram ela assim e disseram: nós não abraçamos nem damos boa noite para mentirosos como vocês. Vocês podem enganar esses coitados que vêm aqui atrás de vocês, mas nós não. E naquela noite, os pais mandaram ela e a irmã dormirem, né, sem comida e sem darem também boa noite e o abraço deles. Para uma criança, isso é muito duro. Eu sei, porque eu passei pela mesma coisa. E eu sei o quanto dói. Alguém pode dizer: ah, mas isso aí não é nada. Quem sente a dor é quem apanha. Não é quem vê o outro apanhar. Quem sente a dor é quem apanha. Não é nem quem bate e nem quem vê o outro apanhar. É quem apanha que sente a dor. E eu sei o que essas crianças passaram, porque eu passei pela mesma coisa que elas. E eu era criança também, e eu sei o quanto dói você ouvir coisas duras de pessoas assim que você ama e que a vida inteira tiveram carinho por você, te amavam, confiavam em você, e de uma hora para outra não confiam mais. De uma hora para outra, parece que todo o carinho delas se transformou em desprezo por você. Até raiva, ódio. Eu sei o que é isso e o quanto isso dói. E é por isso que eu sei o que essas crianças sofreram. Eu sei também o que é você passar dias e dias e dias, né, com pessoas duvidando de você, desaforando você, desprezando você, humilhando você, dizendo coisas feias para você, coisas duras, cruéis para você, injustas, que você não fez, chamando você de coisas que você não é, dizendo que você está fazendo uma coisa errada que você não está fazendo, né? E você não ter como provar o contrário do que elas dizem. Você não ter assim pelo menos uma prova só para dar, só uma. E é a sua palavra de criança contra a palavra de centenas, até milhares de adultos lutando contra você. Eu sei o que é isso. E essas crianças sofreram tudo isso por amor a Nossa Senhora, por amor a nós. Mas você vai dizer: mas da onde que elas me conhecem? Em 1932 eu nem era nascido ainda. Como que elas podem ter sofrido assim por mim? Sofreram sim. Porque a Gilberte de Jambre, a menorzinha dos videntes de Bohang, que ainda está viva, disse num depoimento dela recente que tudo aquilo que eles sofriam, eles ofereciam pela conversão dos pecadores. Ah, os pecadores! Aquelas pessoas das quais Nossa Senhora tanto falava nas aparições, que era preciso rezar por eles, né? Se sacrificar por eles, senão eles se perderiam, eles seriam condenados. Então aquelas crianças ofereceram tudo pelos pecadores, que somos nós, carregados de pecados, indignos da misericórdia e do amor de Nossa Senhora, e que tivemos a graça de conhecê-la,
conhecer suas mensagens por puro amor, pura bondade dela. Misericórdia alcançada pelos sofrimentos, orações e sacrifícios dessas crianças. A Mariette de Banô teve o consolo, né, de depois de alguns dias de começadas as aparições, Nossa Senhora converter o pai dela, que se transformou assim no grande defensor, no grande apoio dela. A mãe nem tanto, demorou muito para a mãe assim acreditar, abrir o coração, e sempre foi assim uma fé meio hesitante, meio vacilante, meio manca. Mas o pai não. O pai sempre apoiou Mariette, acreditou em Mariette desde o momento que se converteu e se tornou realmente assim um grande esteio, né, para Mariette. Uma rocha na qual a menina, a filha, podia se apoiar, podia verdadeiramente se agarrar ali, nos momentos difíceis, né, para ela. Mas os de Bohang não. Os de Bohang, eles até tiveram que lutar sem os pais, sozinhos, né? E o padre de Bohang falando que as aparições eram do demônio, a Madre Superiora trancando o portão da escola para que as crianças não entrassem, né? Com exceção das últimas aparições, onde ela, vendo que os médicos falavam, que as crianças estavam realmente em êxtase, vendo, né, algo sobrenatural, aí a Madre começa então, né, a ceder. Mas do contrário, o começo foi terrível para aquelas crianças, né? Para Mariette também. Uma coisa assim que eu percebo tanto em Bohang como em Banô, que foi igual nos dois lugares, foi assim que havia muito pouca fé, como eu coloquei nesse filme, muito pouca fé ao redor dos videntes. As pessoas não acreditavam, e quando Nossa Senhora fez aquele teste, né, para testar a fé e a perseverança das pessoas, deixando de aparecer por alguns dias, por algumas semanas, né, o povo ia lá, Nossa Senhora não vinha, não dava mensagem. Eu não vou rezar não, não vou vir aqui não. Está muito frio, está caindo neve, eu vou ficar na minha casa mesmo dormindo, fazendo outras coisas que eu ganho mais. E aí quando Nossa Senhora voltava, encontrava só Mariette ou só as criancinhas de Bohang ajoelhadas na neve rezando. E até hoje em dia não é assim, né? Aqui, por exemplo, quantos dias, semanas que Nossa Senhora passa sozinha aqui e ninguém vem rezar? Quantos sábados que as pessoas poderiam vir aqui rezar e não vêm? Quantos feriados que podiam vir aqui rezar, não vêm, né? Não vêm. E se não for dia de cenáculo, não vem também, né? Não vem. Se eu não estou aqui puxando a oração, não vem. Tem alguns até que vêm, mas prefere até ficar conversando por aí, conversando lá com o pessoal que fica nas barracas, ao invés de ficar com Nossa Senhora. Perde horas e horas, entendeu? Perambulando, papeando, sendo que poderiam rezar um rosário, rezar 7 terços das lágrimas, ou 500 Ave-Marias, ou até 1000. Poderiam rezar tanto e não rezam, né? Um dia vão se arrepender, porque isso vai fazer falta. Eu vou contar um caso verdadeiro, que eu não me lembro agora qual foi o santo que conheceu esta pessoa. Minha memória está meio ruim. Mas o caso é o seguinte. Havia um oficial do exército, um general, que tinha passado a vida inteira nas coisas mundanas e nunca tinha rezado. Um belo dia, ele já meio assim de idade, né? Meio que nem eu assim, já meio velho, né?
já dobrando o cabo da Boa Esperança, ele se converteu pela graça de Nossa Senhora. Vocês estão pensando que eu não dobrei o cabo da Boa Esperança? Já sim. Olha para vocês verem, o meu postulante, o Marcelo, tem 18 anos, né? Pois é, eu tenho mais que o dobro da idade dele. Eu tenho idade para ser pai dele, né? Eu poderia ter tido, se eu fosse o pai dele, eu poderia ter tido ele com 24 anos. Eu tenho idade para ser pai dele. Olha para vocês verem como eu já estou velhinho. Estou dobrando o cabo da Boa Esperança já. Entendeu? Já era para eu ter filho da idade dele. Se eu tivesse casado e Nossa Senhora não tivesse aparecido para mim e me dado uma vida muito melhor. Claro. Né? Mas só para ter uma ideia, né, de como eu já estou velhinho. Pois é. E esse senhor, esse general da minha idade, assim, já dobrando o cabo da Boa Esperança, se converteu, né? E então ele começou a rezar o rosário todos os dias. E aí ele percebeu, né? Um dia ele foi tocado pela graça e ele percebeu que ele não tinha rezado o rosário a maior parte da vida dele. Ele já estava envelhecendo e ele se preocupou com isso, né? Com a falta que esses rosários iriam fazer na hora da morte dele. Então ele fez o seguinte acordo com Nossa Senhora. Falou para ela assim: olha, mãezinha, eu vou rezar daqui até o fim da minha vida todos os rosários que eu tenho que rezar mesmo todo dia, daqui até o fim da minha vida, mais os rosários que eu não rezei desde quando eu era criança até hoje. E eu peço para a senhora que a senhora só me leve desse mundo no dia em que eu terminar de pagar o último rosário que eu devo para a senhora. Feito? Aí Nossa Senhora lá no céu ouviu aquilo e falou: tá bom, feito. Feito. Só te levo no dia que você terminar de pagar o último rosário que me deve. Né? E ele falou: eu vou rezar para a senhora todos os rosários que não rezei minha vida inteira. E peço para a senhora, em troca só, que a senhora advogue por mim no dia do meu julgamento, depois da morte. Feito? Aí Nossa Senhora: feito. E ele começou a rezar. Ele rezou os rosários que ele tinha obrigação de rezar até o dia da morte, mais os rosários que ele não tinha rezado desde criança. Fez as continhas lá, viu que devia milhares de rosários para Nossa Senhora, começou a rezar mais ou menos uns 5, 6 rosários por dia, né? Que dava o quê? Uns 18 terços, mais ou menos, por dia. Começou a rezar. Foi rezando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Quando ele fez 10 anos que ele estava rezando o rosário, ele olhou lá no caderninho onde ele anotava quantos rosários que faltava. Ele falou: só faltam 2, o de hoje e mais um do meu passado. Então, eu rezando esses 2 rosários, eu vou, digamos assim, estar quites com Nossa Senhora. Vou ter pago todos os rosários que eu devo para ela e que eu não rezei. Que felicidade! Agora, se Nossa Senhora quiser, já pode até me levar. E aí rezou os últimos 2 rosários daquele dia e dormiu. E não acordou mais. Porque Nossa Senhora veio levá-lo naquela noite para o céu, como os 2 combinaram. Quando ele rezasse o último rosário, ela poderia levá-lo. Antes disso, não. Ele terminou de rezar os últimos 2 que faltavam, morreu. Isso nos ensina o quê? Né? Que o tempo é precioso. Precioso demais para perdermos em coisas banais, em coisas mundanas. O nosso tempo, diz Santo Afonso, depois do dom da vida, é o presente mais precioso que Deus nos deu. E se desperdiçamos esse tempo em coisas mundanas, um dia, na hora da nossa morte, nós vamos nos arrepender por não termos
usado o nosso tempo para salvar a nossa alma, rezando, fazendo boas obras, para que a gente possa ter méritos para salvar a nossa alma. Isso também nos ensina, né, o quanto nós temos que recuperar o tempo perdido. Se nós perdemos o tempo da nossa infância, o tempo da nossa juventude com coisas mundanas e não rezamos o rosário, devemos seguir o exemplo desse general e rezar. Recuperar o tempo perdido rezando os rosários que nós não rezamos naquela época, mas os de hoje para Nossa Senhora. Para que a gente possa ajuntar o número de rosários necessários para que a nossa alma possa entrar no céu, para que nós possamos alcançar a salvação. Estão entendendo como o tempo é uma coisa sagrada, preciosa demais para a gente perder em coisas mundanas? É preciosa demais. Eu lembro que quando eu conheci a história verdadeira desse general, eu fiquei tão impressionado que eu também fiz as minhas continhas de quantos rosários que eu não tinha rezado para Nossa Senhora antes das aparições dela começarem para mim, que depois sim eu comecei a rezar. E eu vi lá quantos que eu devia. Eram milhares de terços, porque até os 13 anos você pode rezar muitos rosários, né? Só que eu gastei todo o meu tempo com o quê? Com brincadeiras, né? Assistindo televisão, andando de bicicleta, né? Só gastando meu tempo assim, em coisas que não salvam a alma, né? Não levam a alma a nada. Então eu fiz as minhas continhas e aí eu falei, eu também vou recuperar o tempo que eu perdi. E vou rezar todos os terços que eu não rezei antes das aparições, mais os de agora que eu tenho que rezar para Nossa Senhora. Então fiz as minhas continhas e eu tinha que rezar 10 terços por dia, por mais ou menos, né, uns 6 anos seguidos. E foi isso que eu comecei a fazer. De 1993 para frente, né, eu fui rezando todos os terços que eu devia ter rezado e não rezei, mais os do tempo presente, para repor para Nossa Senhora todos os terços que não rezei. E consegui. Eu consegui. Então, nós devemos fazer o mesmo. Recuperar o tempo perdido, rezando mais, né? E por que eu entrei nesse assunto? Porque em Bohang e em Banô, Nossa Senhora veio nos pedir oração e testava a fé do povo, deixando de aparecer alguns dias para ver se eles iam perseverar na oração. Bastava ela começar a não vir mais, o povo já não ia mais com os videntes rezar, os videntes ficavam sozinhos e eles preferiam jogar o tempo deles fora com outras coisas sem valor. E é por isso que Nossa Senhora ficava triste, porque as pessoas desperdiçavam o seu tempo com coisas banais, com coisas mundanas. Então isso nos chama a atenção para que nós santifiquemos o nosso tempo, né? Porque o tempo da nossa vida é muito curto. Eu falei aqui que um tio meu, né, da parte do meu falecido pai, que não era igual ao meu pai, ele era bonzinho, ele gostava de mim, passeava comigo de mão dada comigo, né, me carregava no colo, eu me lembro dele. Eu estava vivo, trabalhava numa fazenda, foi cuidar lá, né, de uns cavalos no estábulo, estava sozinho, estava bem, teve um ataque do coração, morreu ali sozinho, só foram encontrá-lo morto no outro dia. Num dia estava aqui e no outro não estava mais, né? E eu fiquei chocado porque ele não era tão velho, ele era novo ainda e se foi, não está mais aqui. E o tempo da vida, né? O que é que fez? No que
que gastou a vida, no que empregou o tempo da vida. E se você for pensar que o tempo não volta mais e que a sua vida é uma só e você não vai ter uma outra chance de voltar aqui para fazer o bem que não fez, torna ainda mais grave o pecado do desperdício do tempo. São João Maria Vianney dizia assim, que se as almas do inferno, para elas, Deus desse assim meia hora só de vida para elas voltarem à terra, ele disse que elas rezariam tanto, mas tanto, que aquela meia hora iria despovoar o inferno. Mas como ele dizia, desgraçadas delas, o seu tempo acabou e elas nunca mais poderão sair daquele fogo para voltar aqui na terra para rezar uma Ave Maria sequer. Porque elas tinham um tempo e preferiram jogá-lo fora. Então, é isso que Nossa Senhora deseja de nós. Mais oração, que santifiquemos o tempo com coisas que salvam nossa alma, oração, meditação, boas obras, exercícios de oração, de piedade, de espiritualidade e amor, muito amor. Trabalhar para Deus, trabalhar para ela, santificando o nosso tempo, como São João Bosco dizia, quem trabalha com amor, reza com as mãos. Quanta gente não sabe rezar com as mãos porque não trabalha com amor. Trabalha a contragosto para Deus e para Nossa Senhora, só faz o que quer, não o que é mandado, só ajuda da forma que quer, com capricho, fazendo pirraçando, e não como Deus manda, através dos superiores, através daqueles que nos guiam pelo caminho da sua vontade. Esse tipo de pessoa não sabe rezar com as mãos, não reza com as mãos, porque não trabalha com amor. E é só o amor que dá valor ao que fazemos. A irmã Lúcia de Fátima também dizia isso, né? Que quando nós amamos uma pessoa, né? Quando tem duas pessoas enamoradas, né? Elas dedicam tempo para a pessoa que elas amam. E não é verdade? E elas dizem o tempo todo para outra, o tempo todo uma para outra: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E isso elas não acham monótono. Então por que acham monótono dizer 150 vezes por dia Nossa Senhora, eu te amo, rezando a Ave Maria? Se você ama Nossa Senhora, é apaixonado por ela, dizer 150 vezes por dia para ela, eu te amo, através das Ave Marias, é delicioso, não é monótono. Então o que falta é amor por Nossa Senhora, é amor pelo rosário, né? E é por isso que o rosário, muitos dizem que é tão monótono e cansativo, porque tudo o que não é feito com amor não vale nada. Então, é o amor que conta. E o que Nossa Senhora veio em Banon Bohang pedir para nós? Amor. Eu gosto muito da aparição de Bohang por causa disso, porque Nossa Senhora disse na última aparição: amam a mim? Amam o meu filho? Amam o meu filho? Amam a mim? Então sacrificai-vos por mim. Essa é a mensagem mais linda de Nossa Senhora, que nos mostra que amar é sofrer pelo ser amado. E quem não sofre pelo ser amado, não se fatiga pelo ser amado, não se cansa pelo ser amado, não se consome pelo ser amado, não ama, não sabe amar. E como São Vicente de Paulo dizia, né, que não basta sermos salvos por Cristo, nós temos que ser salvadores como Cristo.
Nós temos que nos doar pela salvação dos outros. Como Jesus fez, do contrário, a nossa vida não terá valor. E como também dizia Santa Teresinha, não basta amar, é preciso prová-lo. E o amor é um sentimento que só se expressa, que só se transmite, só se comunica por gestos de carinho e de amor. Que gestos? Amar, cuidar, proteger, servir o ser amado, dedicar-se ao ser amado e até mesmo sofrer pelo ser amado. Sem fazer isso, não tem como o outro saber, sentir que você o ama. Não tem como. Então não tem como Nossa Senhora sentir que você a ama se você não se dedica a ela. Se você não se doa a ela. Se você não se dedica trabalhando, fatigando-se, cansando-se, sofrendo até por amor a ela. Não tem como você transmitir o seu amor por ela. E não tem como ela sentir esse amor. Por isso que em Bohang, Nossa Senhora veio sacudir o mundo inteiro, né? E fazer com que todo mundo entendesse isso de uma vez por todas. Quem ama Nossa Senhora é quem se sacrifica por ela, sofre por ela, se fatiga por ela, se cansa por ela, se doa por ela. E não é aquele só que fica dizendo mãe, 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 ou então Ave Maria, porque isso é muito fácil. O que Nossa Senhora quer são obras de amor, doação, dedicação da nossa vida a ela por amor. São Maximiliano Kolbe já dizia isso, né? Ó Maria, muitos há que creem em ti, muitos que te pedem graças, que te louvam, que te bendizem e que até rezam a ti. Mas como são poucos aqueles que se fatigam por ti, que se cansam por ti, que se doam por ti, que se consomem por ti e que estão dispostos a morrer por ti. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não são capazes de amar mais Nossa Senhora. Falta esse amor nos corações. E é por isso que Nossa Senhora em Bohang veio nos pedir justamente o que mais falta, o amor. E por que ela deixou para dar o sinal daquele globo de fogo na última aparição? Para testar a fé dos filhos e para ver se eles a amavam de verdade e se eles estavam dispostos mesmo a se sacrificar por ela, se estavam ali procurando a ela ou só as graças sensíveis e as consolações dela. E eu gosto muito daquela mensagem de Banô. Eu já vou terminar, viu, gente? Que muitos já estão cansados, já estão andando até lá para fora. As minhas palestras são um saco mesmo. Eu gosto muito daquela mensagem de Banô, onde Nossa Senhora diz assim: creiam em mim e eu crerei em vocês. O que é que isso quer dizer? Ninguém nunca entendeu isso, né? Eu crerei em vós. O que Nossa Senhora quis dizer com isso? Olha, confiem na minha palavra primeiro, façam o que eu mando primeiro, e aí depois eu acreditarei que vocês verdadeiramente são sinceros e eu darei os sinais e as graças para vocês. Mas primeiro eu quero ver o amor sincero de vocês. E muita gente também interpreta, a meu ver, totalmente errado o símbolo, né? O sinal do coração dourado que Nossa Senhora na aparição de Bohang mostrava para as crianças. Todo mundo interpreta que ali é o coração da serva que disse sim e não sei o que tem, e por isso, né, Deus ali habitou e papapá. É isso também, mas o que Nossa Senhora queria dizer com o coração dourado não era isso não.
O que ela queria dizer era: o meu coração imaculado é de ouro, porque eu sou a casa de ouro do Senhor, onde o Senhor depositou todas as suas graças, todos os seus tesouros, e só eu, como medianeira, posso dar esses tesouros e essas graças, né, a quem eu quiser. Por isso, meus filhos, venham pedir a mim, e eu darei as graças e os tesouros do Senhor para vocês. É isso que quer dizer o coração dourado de Nossa Senhora de Bohang. Ela é a casa de ouro do Senhor. É como se fosse o cofre forte do Senhor. E ali estão todos os seus tesouros. Por isso, quem quiser alcançar a graça do Senhor, que venha até Nossa Senhora. E então receberá tudo que quiser. Todos os tesouros do coração de Jesus. E é por isso que essa aparição, que todo mundo assim considera, né, taxa assim como uma aparição que Nossa Senhora não falou muito, não deu muitos sinais, portanto não é uma aparição que está assim muito no nível de Fátima, né, de La Salette, de outras. Isso não é verdade. É uma das maiores aparições de Nossa Senhora, sim, porque só esta frase de Nossa Senhora, né, amam o meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Esta frase só coloca Bohang lá no top do topo das aparições, porque ali Nossa Senhora ensina com uma frase só o que é a verdadeira fé e devoção a Jesus e a ela. É amor. É o amor que é o cerne da verdadeira devoção a Jesus e a Nossa Senhora. Quem ama Jesus e Nossa Senhora se sacrifica por eles. E se sacrifica os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, a sua vontade. Se renuncia a tudo isso para se dedicar, se fatigar, lutar, trabalhar, se cansar, se dedicar a Jesus e a Maria. Se faz isso, tem a verdadeira devoção a Jesus e a Maria que Nossa Senhora quer e veio pedir. Essa é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Essa é a verdadeira consagração que ela quer. Muitos aqui já fizeram a consagração do tratado, né, de São Luís de Montfort. Muito bom. É maravilhoso isso. Só que, curiosamente, eu mesmo nunca fiz. Nunca fiz aquela consagração, né? Eu acho muito bonito quem faz, muito, que assina lá com sangue, até o documento. Muito lindo. Continuem fazendo, viu? Com sinceridade e com amor. Mas sabe até por que eu nunca fiz? Porque eu prefiro mais ser do que dizer que fiz. Para mim, a consagração é mais uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. É mais uma coisa assim de obras, entendeu? Até porque eu já vi muita gente que fez aquela consagração, assinou o documento com sangue, até aqui em público, nesta capela, e depois não cumpriu nada daquilo ali. Nada. Fez tudo o contrário. Então eu falei, não adianta falar, adianta ser. Não é o dizer, é o ser no dia a dia que conta. Então eu falei, prefiro mais ser do que fazer só um ato e depois não cumprir. Eu prefiro mais ser. Para mim a consagração é isso, é levantar de manhã cedo e já pensar, o que eu posso fazer por Nossa Senhora hoje? O que eu posso fazer para amá-la mais, para consolá-la mais? Ah, isso. Então eu traço o meu rumo naquele dia e eu faço aquilo ali. Entendeu? Quando chega a noite e o meu corpo está super cansado, porque eu não dormi na noite anterior por causa da dor de cabeça, e o que eu mais adoraria seria dormir uma noite inteira. E logo vem aquela dor de cabeça de novo e eu sinto, Jesus e Nossa Senhora querem de novo meu sim.
que eu renuncie a mim mesmo, a minha vontade de dormir, de descansar o meu corpo, o que seria muito justo, e que eu me imole de novo no altar dos seus corações, que eu diga não para mim, sim para eles e para as almas. Então eu digo sim. Então eu penso que isso é a consagração. Amam o meu filho? Amam a mim? Então sacrifiquem-se por mim. Eu penso que a consagração é isso aí. É na hora H você ser, você fazer, entendeu? E não só pensar, fiz um ato, assinei com sangue, pronto, sou consagrado. Mas depois no dia a dia, quando Nossa Senhora pede, aceite uma dor, sofra uma dor com paciência, você diz não. Esqueça seu sono, seu descanso um pouquinho, se dedique mais a mim, se dedique mais à salvação das almas, você diz não. Depois, na hora de decidir entre Nossa Senhora, a vontade do pai e da mãe, você prefere a vontade do pai e da mãe, não a dela. Quando você, às vezes, tem que escolher entre os seus planos e os dela, você escolhe os seus e não os dela. Aí eu penso que uma consagração no papel assinada com sangue não vai ter muito sentido, não vai valer muito não. Então eu penso que é preferível mais ser do que dizer. Com isso eu não estou dizendo que a consagração de São Luís não vale nada. Vale sim. Pode continuar fazendo a preparação, pode fazer bonitinho, viu? Pode fazer. Mas eu penso que não adianta fazer uma consagração de fórmula, rezar aquelas orações lá durante um mês, depois fazer, assinar com o sangue, mas depois daquela consagração, você não vive nada. Nada daquilo que você prometeu para Nossa Senhora, ou que então no seu dia a dia, quando a gente vai ver mesmo as suas atitudes, né, entre você e Nossa Senhora, entre escolher entre a vontade dela e a sua, né, Nossa Senhora sempre perde e a sua vontade sempre ganha. Aí eu penso que não adianta. Não adianta muito, né? Não adianta só você fazer um papel, assinar com sangue, deixar guardado numa capela, num lugar ou com alguém, e depois, à medida que o tempo vai passando, você vai largando aquilo ali, você vai relaxando, você vai trocando o amor de Nossa Senhora pelo mundo, né? Aí aquela consagração até se torna uma responsabilidade maior ainda para você. Então eu penso que é preferível mais ser do que dizer, né? Quem sabe um dia eu faço mesmo uma consagração com aquela fórmula e assino com o sangue. Quem sabe um dia eu faço, só para formalizar, né? Mas eu prefiro mais ser no meu dia a dia do que propriamente só assinar ali com o meu sanguinho, mas depois, entendeu? Eu não sou fiel àquilo ali, eu não vivo aquilo ali. Eu não pratico aquilo ali, eu não pratico o amam a mim, amam o meu filho, então sacrifiquem-se por mim. Renunciem a vocês mesmos, né? E se doem a mim, se dediquem a mim. Eu prefiro mais viver isso do que só fazer uma consagração e não mudar, não viver a consagração, né? Então, o que Nossa Senhora embanou, ela veio pedir, é isso, é um amor de obras, é um amor que nos mude permanentemente, é um amor que a cada dia nos leve mais longe, mais fundo na dedicação, na nossa entrega a Jesus e a ela. É um amor que nos leve cada vez mais alto, né, no céu do amor. E é por isso que é necessário tanto a renúncia, né, às coisas da terra. Imagine uma águia com asas bem grandes, tá? Presa por uma corrente, né, a um elefante que não tem asas para voar. Essa águia vai conseguir voar? Não. Da mesma forma, a pessoa que estiver acorrentada, presa a coisas ou a pessoas,
que não mundanas, que não têm asas para voar. Ela não vai conseguir voar. Então é por isso que você tem que realmente, né, se libertar, renunciar a tudo que te prende, né, às coisas mundanas, terrenas, para você poder voar. Senão você não vai conseguir, por mais que queira. E em Bohang Nossa Senhora pediu isso? Sim, porque nessa mensagem, amam o meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Isso está implícito. Deixar as coisas mundanas também, né, é se sacrificar por Nossa Senhora. É também sacrificar aquilo que você gostaria de fazer, os prazeres que você gostaria de ter, as consolações mundanas, terrenas que você gostaria de ter, renunciar a isso por amor a ela, a essa mãe. E aí sim, você vai poder voar bem alto no céu do amor e rezar pela conversão dos pecadores. Em Bohang, Nossa Senhora pediu muito isso, né? Em Banô também. Inclusive ela chegou a dizer, eu converterei os pecadores, né? E a começar das famílias, dos próprios videntes, Nossa Senhora cumpriu muitas vezes isso em Bohang e em Banô, né? Basta dizer que, por exemplo, algumas das videntes de Bohang casaram com homens que não eram convertidos. Uma delas, a irmã da Gilberte de Jambre, aquela menorzinha que ainda está viva, ela se casou com um homem que não rezou assim a vida toda. Tinha casado com uma vidente que tinha visto Nossa Senhora 33 vezes e ele não acreditava e não rezava. Só que dias antes da morte dele, a mulher, a vidente, né, sempre rezando pela conversão do marido, o marido um dia, né, estava ali nas cercanias do lugar da aparição, ali nas proximidades, né? E conheceu ali um monge que começou a conversar com ele. No meio daquela conversa, a graça de Nossa Senhora o tocou, né? E ele começou a rezar o terço. Mas uma semana depois ele foi atropelado por um carro, bem ali na rua que passa em frente do lugar da aparição, e morreu. Morreu convertido. Então vocês vejam como Nossa Senhora converte os pecadores, não do nosso jeito, do jeito que nós queremos, do jeito que ela quer. Ela pode converter uma pessoa 2, 3 dias antes dela morrer, depois ela às vezes sofre um acidente e se salva. Se salva ainda por cima. Morre e é salva por Nossa Senhora, né? Teve tempo ainda de pedir perdão por tudo, rezar e uma semana depois deixar esse mundo. O pai da Mariette, que não era convertido e foi convertido por Nossa Senhora também, até como um sinal para o padre de Banô, né, que não acreditava na Mariette. O padre falou, a Mariette deve ter ouvido falar das aparições de Bohang e ficou impressionada com isso e por isso imagina que está vendo Nossa Senhora, né? Mas aí pediu um sinal e Nossa Senhora deu, o pai da Mariette se converteu, o padre viu que era verdade, né? E foi uma conversão fulminante que durou por toda a vida dele, né? Daquele outro senhor também que foi curado em Banô, que depois disso se tornou um modelo até, né, de católico na Bélgica. Quantas conversões Nossa Senhora faz, né? Isso é maravilhoso. Ela pode converter mesmo o maior pecador no maior santo, né? Haja visto o caso do Teófilo, que era aquele digamos, diácono, né? Que fez um pacto lá com o demônio, fez um documento de escritura da própria alma, deu para o demônio, assinou, né? O demônio ficou com o documento em poder dele. Aí o Teófilo, né, se arrependeu, pediu para Nossa Senhora salvá-lo. Nossa Senhora
apareceu para ele, né, e o consolou, dizendo que o que ele tinha feito tinha sido perdoado pelo filho dela, graças à intercessão dela, né? O Teófilo disse: mas minha mãe, o demônio ainda está com o documento de posse da minha alma. Nossa Senhora então trouxe o documento de volta para Teófilo, que na catedral, né, diante de todo mundo, rasgou o documento, foi queimado, né? E 3 dias depois morreu e foi levado por Nossa Senhora para o céu. Então Nossa Senhora pode converter qualquer pessoa, qualquer. Ela pode salvar quem ela quiser. E é por isso que em Bohang ela disse: eu converterei os pecadores, só rezem e deixem que eu converta os pecadores para vocês. O que a vidente Dejambre fez foi isso. Ela, ao invés de ficar, né, pegando no pé, brigando, né, sei lá, com o marido, não, ela só rezou a vida inteira pedindo para Nossa Senhora converter o marido. Deixou nas mãos dela. E 1 semana antes de morrer, Nossa Senhora não converteu aquela criatura terrível? Converteu. E 1 semana depois, foi atropelado, morreu. Mas foi para o céu. O que importa é isso. Não é viver muito, mas sim viver bem e morrer bem também na graça de Deus. E é isso que Nossa Senhora pede, que a gente peça todos os dias para os pecadores, que eles se convertam antes que soe a hora decisiva e final. Nossa Senhora pode alcançar para eles essa graça, se nós com perseverança rezarmos o nosso rosário por eles todos os dias. E uma coisa também, para terminar de vez mesmo, que eu gosto muito de Banô e Bohang, é a simplicidade de Nossa Senhora. Como ela, nesses 2 lugares, ela era carinhosa com seus filhos. Em Bohang, ela apareceu em cima de uma linha de trem. Um lugar onde passa trem, não uma igreja, não um altar, uma linha de trem, né? E daí ela desce, não num trono, mas num espinheiro, numa árvore cheia de espinhos. E ela conversa com as crianças como uma mãe conversa com os filhos. Eles perguntam: o que a senhora quer de nós? E ela respondeu: que vocês sejam muito bons, né? Em francês acho que que vous sejam très bien, que vocês sejam muito bons. Acho que é mais ou menos isso, eu não me lembro mais. Mas ela não fala assim coisas complicadas. Fala coisas que as crianças compreendem perfeitamente. Que vocês sejam muito bons. E a vidente Gilberte Dejambre, que é a única que está viva, num depoimento recente que eu tenho dela, que até eu vou colocar num próximo filme de Bohang, que eu tô assim, nossa, né, seco, morrendo de vontade de fazer. Ela diz assim, perguntaram para ela: mas como que era Nossa Senhora? Ela dizia assim, que era como uma pessoa de verdade, que nem qualquer pessoa que ela vê, que ela enxerga, que era muito luminosa, que flutuava em cima da linha de trem. Por isso que eles ficaram com um pouco de medo, porque eles viram que não era uma pessoa comum, não era uma pessoa da terra, mas que quando ela chegou perto deles e ela falou com eles, ela disse que a voz dela era tão amorosa, o olhar dela era um olhar tão cheio de amor, tão cheio de carinho, que ela perdeu todo o medo, né? E ela se sentia mais assim à vontade e confiante, né? Mais solta com Nossa Senhora do que com a própria mãe dela. E ela dizia que Nossa Senhora, assim, era uma pessoa muito boa. Dava a impressão de ser uma pessoa muito boa, que só tinha bondade nela. O modo dela falar com eles, né? Ela dizia que era um modo assim
muito carinhoso, não tinha nada de frieza, de distância entre as crianças e ela. Ela não dava assim aquela impressão, não cheguem perto de mim não, porque vocês são pecadores e eu sou imaculada sem pecado. Não. Ela chegava pertinho deles, né? Ela olhava, sorria para eles, falava para eles com tanto amor que ela dizia, eu tinha vontade de chorar de alegria, de felicidade naquela hora. Eu sentia que o meu coração derretia, pegava fogo quando ela falava conosco. Perguntaram para ela, a senhora falou com Nossa Senhora naquela época? Ela disse, não, eu era a menor de todos, então eu nunca falei. Sempre foram os mais velhos que falavam. Eu ficava só ouvindo tudo aquilo. Mas o meu coração nunca esqueceu ela, nunca. E ainda que eu viva mais 100 anos, já estou com 80 e tantos, mas ainda que eu viva mais 100 anos, eu nunca vou esquecer. Nem da voz, nem do carinho, nem do amor que ela transmitia para o meu coração. E nessa hora ela ficou até emocionada, ela quase chorou. Então, dá de ver que foi uma coisa assim que marcou profundamente o amor de Nossa Senhora, o carinho, né? O modo doce de falar com aquelas crianças, com seus filhos, né? E em Banô também, em Banô, vocês vejam que Nossa Senhora, né? Com a Mariette também, embora as aparições fossem poucas, rápidas assim, mas Nossa Senhora tratava Mariette com tanto carinho, com tanto amor. Quando ia embora, dizia boa noite, até breve, né? Nossa Senhora ia caminhando com Mariette, né? Pela estrada, levou-a até a fonte, que nem ela fez comigo aqui, no dia em que abençoou a fonte, né? Foi caminhando junto com a menina, levando a menina. Aí a gente vê a intimidade, a união. E como Nossa Senhora ama os seus filhos e quer estar próxima deles, né? Para aliviar o seu sofrimento, como ela disse em Banô, para lhes dar o seu amor, para convertê-los, como ela disse em Bohang, e para verdadeiramente ser para eles e na vida deles amor, carinho, proteção e luz, né? As duas aparições de Bohang e Banô aconteciam quando estava escurecendo. Com isso, isso é um detalhe que ninguém percebe, mas eu medito e eu percebo. O que Nossa Senhora quis dizer com isso? Tempos maus viriam para o mundo. Tempos de escuridão, tempos de trevas, tempos em que a fé ficaria obscurecida, coisas más iriam começar a acontecer. Dali a poucos anos teve a Segunda Guerra Mundial, que inclusive devastou aquela região de Banô, de Bohang, mas as duas cidades foram protegidas por Nossa Senhora. Mas devastou toda a Europa e quase que o mundo acabou naquela guerra. Viriam tempos de apostasia depois disso, que nós estamos vivendo até hoje. Guerra, violência, maldade, falta de Deus, de oração nas famílias, crianças e jovens completamente assim, sem fé, como pagãos, educados só para o mundo, para as coisas mundanas e que não rezam mais, não pensam mais em Deus, em Nossa Senhora de jeito nenhum, né? Viriam esses tempos e Nossa Senhora veio em Banô e em Bohang para aliviar o sofrimento que viria, para nos dar o seu consolo, o seu conforto, o seu carinho, a sua fonte de graças para aliviar os seus filhos, para consolar os seus filhos e dizer: não tenham medo, a noite virá, mas eu estarei com vocês aqui, eu não os deixarei. Por isso que ela aparecia em Banô, em Bohang, quando estava escurecendo, caindo a noite, para nos dizer que a noite dos tempos maus viriam,
Mas nós não estaríamos sozinhos no escuro, não. Ela estaria conosco e ela ia ser a nossa luz no meio das trevas para nos guiar para a salvação. Então, duas aparições maravilhosas de Nossa Senhora. Que alguém também poderá dizer: nossa, mas ela pediu tão pouco rosário, falou tão pouco sobre isso. Em Bohang, ela pediu uma vez que se rezasse o rosário, mas aparecia com um terço no seu braço direito em todas as aparições. E em Bohang, em Banô, embora não tenha pedido explicitamente o terço rosário, mas ele estava ali no seu braço durante todas as aparições e o mostrava a Mariette. E quando Mariette rezava o rosário, Nossa Senhora sorria para nos mostrar quanto ela ama essa oração e quanto lhe agrada esta oração. Então, por tudo isso, Banô e Bohang são duas aparições maravilhosas de Nossa Senhora, que eu amo muito. Feliz de quem pode ir em Bohang e em Banô. Feliz de quem realmente usa o seu dinheiro para uma coisa santa e maravilhosa, meritoríssima, como essa. Ir até Banô e Bohang para lá receber as bênçãos de Nossa Senhora, louvá-la, né? Consolá-la, rezar e dar a ela ali, né, o seu ato de amor, porque verdadeiramente de lá não vai voltar de mãos vazias, né? E nós que temos a segunda Bohang e a segunda Banô de Nossa Senhora, que é esse santuário, também somos muito felizes, porque aqui nossa mãe está viva, né? Nos dando suas mensagens de amor, suas graças, seus conselhos cheios de sabedoria e de luz. Aqui ela apareceu mais do que em Bohang e Banô, milhares de vezes mais, né? E nós somos felizes por isso, porque nossa mãe está aqui, nos ama e veio para tomar a nossa mão e nos guiar pelo caminho. E somos felizes porque ela nos escolheu, porque nos ama muito e porque somos preciosos para ela. Somos, na verdade, esse globo que ela segura nas mãos da sua imagem na aparição a Santa Catarina, esse globo dourado de ouro que simboliza cada um de nós, porque nós somos valiosos para nossa mãe como ouro, somos preciosos e ela nos segura nas suas mãos, ela nos sustenta com o seu amor, com o seu poder, com a sua graça materna e não nos deixa cair, nem deixa que o mal nos atinja, e por isso prevaleça sobre nós. E é por isso que nós somos muito felizes, porque temos uma mãe que nos ama, que cuida de nós, para quem somos valiosos e preciosos. E esse amor de mãe nunca nos deixará, porque é o amor que não passa jamais. Maria, amor de Deus, amor dos anjos, amor dos homens. Maria, que tanto amou a Deus que dele se tornou grávida, se tornou mãe dele. E Deus que tanto amou a Maria, que se encarnou nela e se fez filho dela. E como ela disse em Bohang: eu reino no céu, eu reino sobre o coração do meu filho, e ele não me nega nada, e por isso eu converterei os pecadores. Com uma mãe assim, que nos ama tanto e que tem tanto poder junto de Deus, uma mãe que nos ama, que é a nosso favor, como poderemos temer? O que poderemos temer? Como dizia São Bernardo: se Maria te protege, nenhum mal te atingirá, prevalecerá sobre você.
Se Maria te guia, não errarás o caminho, não te perderás. Se Maria te sustenta, não cairás. Se Maria tua força, não te cansarás. Se Maria é a teu favor, alcançarás a meta, alcançarás o fim, e verás com quanta razão foi dito que o nome da Virgem era Maria, ou seja, a estrela do mar, que nos guia no mar revoltoso, bravo da vida, das tentações, das tribulações desse vale de lágrimas. Ela é a estrela que guia o nosso barco em segurança para o porto do céu. Feliz de quem se deixar conduzir e guiar por essa capitã. Amém.